Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais um vídeo de comparação. Já faz um tempo que eu não faço, né? Vídeos de comparações e também reviews de obras, devido às minhas atividades, o trabalho, o tempo. Mas nós encontramos um espaço aqui na agenda e vamos fazer uma comparação entre o comentário de Marcos, do James Edwards, que é um dos melhores comentários de Marcos que nós temos em português, lançado pela Shed, e o comentário de Marcos do William Hendrickson, daquela série famosa, conhecida, os comentários de capa vermelha, lançados pela Cultura Cristã. E é interessante que ambos os comentários são maravilhosos. James Edwards, ele é professor de Novo Testamento, professor de exegese também, professor de grego, tá? Um grande comentarista. Quem tem esse comentário sabe, o camarada é espetacular, principalmente na exegese, na aplicação, a hermenêutica apurada. É fantástico. O William Hendrickson também não deixava a desejar. Ele faleceu em 81. Então já fazem aí 42 anos que o Hendrickson faleceu. E ele era professor de grego, professor de hebraico, ou melhor, professor de grego, professor de exegese, professor de hermenêutica. Ele não era professor de hebraico, esquece hebraico. A área do Hendrickson era o Novo Testamento. Então, professor de grego, exegese, hermenêutica, um grande estudioso na área do Novo Testamento, que começou a escrever esse comentário, se não me falha aqui a memória, eu estou aqui falando de cor, ele começou essa série de comentários em 1953, no Novo Testamento. Só que ele não concluiu, porque ele morreu antes. O último comentário dessa série, do Novo Testamento, foi Romanos. Quem terminou essa série, no Novo Testamento, foi o doutor, também já falecido, Simon Kistemaker. Tá? Isso aqui são detalhes para vocês que não sabem, né? E esses comentários do Novo Testamento que nós temos, assim como no Champlin, assim como os comentários Esperança, que é mais uma introdução, né, ao Novo Testamento. Eu não sou muito fã do comentário Esperança. A nível de introdução, beleza. Mas de comentário, para mim, a minha opinião, não é aquilo que eu esperava. Mas são bons comentários. E outros comentários do Novo Testamento. Essa série do Novo Testamento aqui de capa vermelha é uma das melhores. Então vamos comparar. Para aqueles que já têm ambos os comentários, parabéns. Mas para aqueles que não têm e quem sabe está em dúvida, né? Nós vamos falar aqui de alguns pontos preciosos. Primeiro, eu vou falar desse comentário que eu já fiz o review dele aqui no canal, tá? Já faz tempo, uns 2 anos, mas eu fiz aqui o review no canal desse comentário maravilhoso que a Shed lançou, o comentário do James Edwards. E abrindo aqui para vocês verem, esse comentário, a primeira edição dele em português é de 2018. Vocês estão vendo aqui, ó, 2018. Tá? Os dois outros dos evangelhos é do D.A. Carson, que é João e Mateus. Eu não gostei. D.A. Carson, ele é muito prolixo, muito difícil de ler, tá? Enrola muito. D.A. Carson escrevendo é uma porcaria. Desculpe a expressão. Comparando ele com outros comentaristas, pelo amor de Deus, tá? Assim como melhor que D.A. Carson, existem milhares aí. D.A. Carson é um dos grandes estudiosos do Novo Testamento, mas não é isso tudo não, tá? Existem milhares aí, 1000 vezes melhor que ele. Uma das provas, compare os comentários aqui do James Edwards, de Lucas e de Marcos, que ele escreve, com os comentários de João e de Mateus, do D.A. Carson. Pelo amor de Deus, D.A. Carson enrola demais. Enrola demais. Então, aqui, ó. Você tem um sumário, tá? E uma coisa importante, né, do Edwards é que ele vai trabalhar o texto com a sua exegese, a aplicação do texto, evidentemente, para os nossos dias, né?
E é interessante a introdução que ele vai dar. Aqui você vai ter também as obras citadas com frequência, né? Que ele vai citar no decorrer do comentário. E a introdução são praticamente 10 páginas, que começa aqui na página 27 e termina na página 37. Ou melhor, cadê aqui, ó? 39. Então são 12 páginas, tá? A introdução aqui. Na verdade, se você for incluir aqui, se você for incluir tudo, né? Tudo, você vai ter aqui, na verdade, 20 páginas, né? Que vai da página 27 à página 47. 47. Isso. 27 a 47. Foi incluir tudo. Então são 20 páginas de introdução maravilhosa. A fonte de Marcos, nós sabemos que, segundo os pais da igreja, ou Papias, tá? Ele vai dizer que Marcos foi intérprete de Pedro, que ele escreveu esse evangelho, isso segundo Papias, tá? Que o Eusébio de Cesareia vai questionar depois da sua obra História Eclesiástica. Mas segundo Papias, ele escreveu, João Marcos, escreveu esse evangelho, quando estava em Roma, lá com Pedro, e ele ouviu de Pedro e escreveu. E ele escreveu. Então tudo que Pedro ia lembrando acerca de Cristo e seu ministério, Marcos foi escrevendo. Por isso que é o evangelho que não traz muitos detalhes. Se você ler Marcos, ele usa uma técnica que o James Edwards vai falar aqui, ó, a técnica do sanduíche. O que é isso? Ele começa o assunto, ele não termina o assunto, e em cima do assunto que ele não terminou, ele vem com outro assunto. É um assunto em cima do outro. Ele mistura e vai embora. Vai embora. Vai embora. Não é à toa que vários pais da igreja, inclusive Agostinho, dizia que o Marcos é o evangelho totalmente atrapalhado. Marcos era atrapalhado como escritor, não sabia escrever, tá? E por muitos séculos o evangelho de Marcos foi negligenciado. Só no final do século ali 19, né, ou meados do século 19, Marcos começou a ter uma proeminência e hoje na academia é considerado o primeiro evangelho a ser escrito. E ele foi usado como fonte de Mateus e Lucas. Então, o James Edwards, ele aborda isso de maneira maravilhosa. Como Jesus no evangelho de Marcos, como Marcos retrata Jesus, os temas característicos em Marcos, que é o discipulado, a fé, os que pertencem a um grupo íntimo e os de fora, os gentios, a ordem para silenciar, a jornada. Lembrando que Marcos escreveu para os romanos, tá? E aqui na página 48 você vai ter a estrutura de Marcos. Só a partir da página 51 você vai ter o comentário desse maravilhoso evangelho, tá? Onde ele trabalha a exegese, onde ele trabalha... É um comentário suntuoso, eu amo esse comentário e quando eu vou pregar em Marcos eu consulto muito ele. E aqui você vai ter outros detalhes desse comentário, que são os excursos, tá? O primeiro excurso vai ser o motivo do segredo e a autoconsciência messiânica de Jesus, tá? Marcos tentou esconder que Jesus era o Messias no começo do seu ministério, quando estava escrevendo, tá? Ele vai tratar sobre isso, comentando aqui o versículo 34. O segundo excurso é o Filho do Homem, versículo 12 do capítulo 2. O terceiro excurso, o Homem Divino, capítulo 3, versículo 12. O quarto excurso vai ser Cristo, tá? Senhor, ou melhor, Cristo, que no grego é Machia, ou melhor, no hebraico é Machia, e no grego é Christos, que significa ungido, ungido. Então, para Marcos, Cristo é ungido que os profetas falaram, Machia, lá no Antigo Testamento, ele é o Messias. Esse quinto excurso, como a transfiguração deveria ser compreendida, capítulo 9, versículo 8, ele comenta. Sexto excurso, as mulheres no Evangelho de Marcos, capítulo 14, verso 9.
E o sétimo discurso, Pôncio Pilatos. E o oitavo discurso, né? O Filho de Deus, capítulo 15, versículo 39. Então é maravilhoso, maravilhoso. Vamos pegar aqui, gente. Quando eu fiz o review desse comentário, eu falei do capítulo 4, né? Versículos 35 ao capítulo 6, verso 6, parte A, quando trata ali, no capítulo 4, 35, fala da grande tempestade que ele acalma, tá? A palavra grega ali que Marcos usa para repreender o vento, tá? Acalmar a tempestade. A palavra pepimosso no grego, que tem o sentido de amordaçar, tá? Então Jesus não fala ao vento, ele fala a um ser, nesse caso ao diabo, a Satanás, que mandou aquela tempestade para que ele não chegasse em Gadara. É um comentário, o cara é demais. James Edwards é demais. Quem tem esse comentário sabe que o camarada é fora de série. Baita comentarista, grande exegeta, uma hermenêutica apurada, interpretação top. Então, vamos ver aqui como ele... Se você pega aqui, ó, para aqueles que gostam, né? De crítica textual, se você pegar aqui, ó, a página 611, tá? Você tem aqui, ó, a conclusão mais longa de Marcos, tá? Porque para vários exegetas, até aqueles que não são liberais, né? Até ortodoxos, defende que os versos 9 a 11, 9 a 20 não existe. Isso foi acrescentado, que o Evangelho de Marcos, o original, terminou até no verso 8. No verso 8 termina o Evangelho de Marcos. Então há uma briga muito grande na academia sobre o final curto, Marcos capítulo 16, versos de 1 a 8, e o final longo, que vai dos versículos 9 a 20. Então há manuscritos que não constam a parte final de Marcos. Aí a briga é boa, mas isso aí é os críticos textuais, né? Críticos textuais. Crítica textual não é a minha área. Não é a minha área. Quem sabe alguém aqui está assistindo esse vídeo possa falar melhor nesse assunto. Mas aqui, ó, o James Edwards, ele fala sobre isso e tem um apêndice sobre o Evangelho Secreto de Marcos, que muitos defendem, né? Mas nunca foi encontrado. É até um mito, né? Mas ele comenta sobre isso aqui. Então, esse comentário, ele vai ter, gente, no total, 628 páginas, que é bastante coisa. 628 páginas, que Marcos tem o quê? 16 capítulos. E aqui, ó, vamos pegar a página 611. 611. Aqui, ó. A conclusão mais longa de Marcos, onde ele vai tratar um pouco sobre crítica textual, tá? E ele vai falar dos manuscritos, tá? Ele vai dar uma visão muito boa aqui, tá? Para aqueles que não conhecem crítica textual, manuscritos, vai ficar boiando, né? Mas é muito bom você conhecer isso aqui. Quando você for dar uma aula, fazer uma exposição sobre Marcos, um estudo sobre Marcos, você vai ter que falar sobre isso aqui. Você não pode omitir. Por isso, a necessidade de fazer teologia, gente. Estude teologia, mas não em qualquer seminário. Porque tem vários seminários aí, furreca, que o cara só quer ganhar dinheiro. Não, mas seminários sérios. Você vai pagar um pouco mais caro, mas você vai ter uma bagagem teológica grande, tá? Em seminários sérios. Conheça lá o currículo dos professores, se de fato procede. Porque tem muitos professores aí que falam que são doutores, que são não sei o quê, mas é tudo mentira, tudo diploma comprado. Hoje tem gente que vende diploma aí de bacharel, vende diploma de doutor em teologia, mestre em teologia, e os caras tudo burros, né? Teologicamente falando. Comprou o diploma. Então tá aqui, ó, ele vai falar, tá sempre aqui, ó, não só aqui, mas em todo o comentário, capítulo a capítulo, você vai ter nota de rodapé o tempo todo, tá? Olha só. Aqui na página 614,
na nota de rodapé 9, ele vai falar assim, ó, no fim mais longo de Marcos, há certas referências a textos de Mateus, Lucas e João, e possíveis referências ou alusões a textos de Atos, Colossenses, 1 Timóteo, Hebreus e Tiago. Olha só que interessante. Aí ele vai citando aqui, ó, fala da biblioteca de Nag Hammadi, que foi encontrada. Tá? Então ele te dá um apanhado muito bom sobre essa questão. E o James Edwards, ele vai defender o final longo de Marcos. O final longo, por isso que ele comenta nesse comentário. Depois ele vai falar aqui, ó, um mosaico cristão primitivo da ressurreição. Isso aqui é muito bom. Tá? Ele comenta aqui, ó, os versos. Tá? Verso a verso. E depois você tem um apêndice, que é o Evangelho Secreto de Marcos. Que isso aqui, hoje, muitos estudiosos até descartam isso aqui, né? Mas isso aqui é palhaçada. Ele vai comentar um pouco sobre esse Evangelho Secreto. Pouca coisa. E outro sim, o James Edwards, ele trabalha verso a verso, tá? Verso a verso, vai expondo o texto de uma maneira fácil, clara, concisa, coesa, consistente, com o texto grego, tá bom? Tá? É maravilhoso. Ele vai dividindo, assim como os comentários fazem, né? Em subdivisões. É top demais. Top demais. Tá? Então, esse para mim é um dos melhores comentários de Marcos que nós temos em português. Para muitos, o melhor. Tá? Cadê, ó? Só ler uma pincelada pouca aqui, dar só uma pouca pincelada, ou ler uma pouca coisa aqui do versículo 35 do capítulo 1, que ele fala assim, ó, a abertura desajeitada e redundante do capítulo 1, verso 35, em grego, kai, proi, enisha, lian, na NVI, que é de madrugada, quando ainda estava escuro, soa mais coloquial que literária, talvez refletindo uma lembrança de Pedro. Olha só, como Marcos, segundo Papias, ele foi intérprete de Pedro, então o que ele foi lembrando, ele foi escrevendo, o que Pedro falou para ele. Jesus acorda cedo e vai para Cafarnaum para orar em solitude. A palavra grega para lugar, deserto, é éremos. Lembrando que o comentário também é exegético, tá? Esse comentário aqui. É a mesma palavra que para o deserto onde João pregava, capítulo 1, verso 4. Nós temos também outro comentário de Marcos, do Robert Stein, que é um especialista em Marcos, tá? Comentário exegético de Marcos, lançado pela Vida Nova, que é excelente também. E onde Jesus foi tentado. Só que comentários exegéticos, nesse caso do Robert Stein, é mais, gente, para consulta, tá? Esse comentário aqui é mais fácil de ler, né, e você pode usar para fazer os seus sermões. Assim também como o do Robert Stein. Mas esse aqui eu gosto mais dele, né? Gosto mais dele, é questão de gosto. É a mesma palavra para o deserto onde João pregava. E onde Jesus foi tentado, capítulo 1, verso 12. Conforme observamos anteriormente, essa palavra em Marcos não conota um deserto arrasado, mas refletindo a jornada de Israel no deserto depois do êxodo, um lugar de arrependimento, restauração e comunhão com Deus. Marcos registra Jesus orando apenas 3 vezes no Evangelho. Aqui, e após alimentar 5.000 pessoas, capítulo 6, versículo 46, e no Getsemane. Todas as 3 vezes ocorrem à noite e em lugares solitários. Todas as 3 ocorrem em contextos de oposição ao ministério de Jesus, quer de modo implícito, quer de forma explícita. Jesus, em meio a um redemoinho de atividade, busca um lugar quieto, um ponto imóvel, para orar para o Pai. Há um paralelo sugestivo nas palavras entre Jesus sair para fora para orar e sair para pregar e expulsar demônios.
A obra do Filho de Deus é um trabalho tanto interno quanto externo. Jesus não pode estender a si mesmo em compaixão sem primeiro atender à fonte de sua missão e propósito com o Pai, e inversamente sua unidade com o Pai o impele para fora em sua missão. Então você tem a exposição do texto, uma exegese do texto e a aplicação. Ele trabalha assim o tempo todo. Ele trabalha com a exposição do texto, a exegese do texto, aquilo que Marcos quis transmitir e a aplicação da mensagem. Tá? O tempo todo é assim. Vamos aqui agora para o comentário do Hendrickson, rapidamente aqui. Tá? O Hendrickson, ele dá detalhes maravilhosos na introdução. Quem tem essa série de comentários sabe. Tá? O Hendrickson, ele faz questão, ele é bem minucioso na introdução. E aqui ele vai falar, assim como o Edwards, só que com uma ênfase maior, ele vai dar detalhes preciosos, né, das fontes de Marcos. Tá? Você tem um famoso problema sinótico, que qualquer estudioso de Novo Testamento, nem que seja o básico, você sabe o básico do Novo Testamento, sabe disso. Qualquer introdução ao Novo Testamento vai falar sobre o problema sinótico. E o que é isso, Elias? Fala da relação dos evangelhos entre si, as fontes, as datas, enfim, é um problema insolúvel. E a expressão sinótico significa o quê? Visão em conjunto. Visão em conjunto, devido à semelhança entre Mateus, Marcos e Lucas. Então aqui você tem a introdução ao Evangelho segundo Marcos, uma introdução detalhada, tá? Muito boa, que começa no verso 9, que começa na página 9 até a página 37. Então você tem aí, de introdução, 28 páginas. 28 páginas. Tá? É um livro pequeno, se você for comparar com o do Edwards. O Edwards é muito maior, né? Então, é pequenininho, mas robusto. Depois, a partir da página 39, você vai ter o comentário do Evangelho segundo Marcos, a obra que lhes deste para fazer. Então, ele vai começar a trabalhar todos os capítulos, tá? Não vou mostrar aqui o sumário completo, porque vocês sabem, quem tem comentários sabe disso, né? Completo aqui, ó. Tá. No final, você vai ter as notas. Eu não gosto, né? Eu gosto quando as notas vai acompanhando os capítulos, mas ele coloca, devido ao espaço, todas as notas no final, na página 741 e vai até a página 712. Ou melhor, vai até a página 812. O total de comentários, você vai ter aqui, deixa eu pegar, 740 páginas. Se você for incluir as notas e a bibliografia, você vai ter aí 816 páginas, tá? O grande William Hendrickson, ele comenta de maneira fantástica, defendendo o texto longo de Marcos, aqui no final, ó, na página 729. Assim como faz o James Edwards, e todo o comentário de Marcos fala sobre isso, e o Robert Stein, o seu comentário exegético de Marcos, ele também vai falar de maneira mais exaustiva, né? Até porque o Robert Stein, ele é especialista em Marcos, tá? E trabalha também com crítica textual, enfim. Então você tem aqui, ó, o problema com respeito a Marcos 16, de 9 a 20. Marcos escreveu, o final dele, do seu evangelho, foi curto ou foi longo? Os manuscritos que contêm o final curto faz jus ao evangelho original de Marcos? Lembrando que o Novo Testamento se perdeu. Vou explicar, antes que alguém aqui me critique, né? Nós não temos os autógrafos no Novo Testamento. O que são os autógrafos, Elias? São os manuscritos que saíram da mão de Marcos, da mão de Lucas, da mão de Mateus, da mão de João, de Paulo. O que nós temos são cópias
dos originais. Não temos originais em mãos. Os autógrafos se perderam. O que temos são as cópias desses originais. As cópias das cópias das cópias. Só no Novo Testamento, as cópias são mais de 5.000. Tá? São mais de 5.000. Isso aí, alguém pode perguntar ao liberal. Então, alguém pode ter adulterado as cópias. Você não tem o original para confirmar. Mas as cópias, tá, comprovam que as diferenças, tá, ou as variantes textuais não são grandes, são poucas. E não compromete a mensagem do Novo Testamento. Como diz Daniel B. Wallace, grande crítico textual que já debateu com Bart Ehrman, está até no YouTube o debate, né? Legendado, Deus nos deu um texto. Isso é muito forte, né? Deus nos deu um texto. Ele falou sobre isso na escola Charles Spurgeon, quando ele veio no Brasil. Está no YouTube aqui. Foram 10 aulas ele falando sobre crítica textual. E esse foi o tema que o doutor Daniel B. Wallace tratou. Deus nos deu um texto. Então aqui o problema com respeito de Marcos é o final longo e o final curto. Ele vai tratar que é mais questão de crítica textual. E ele vai defender o final longo, né? O final longo. Ele fala que é verdade. Em um comentário não há espaço para uma discussão das muitas posições tomadas sobre esse assunto. Sobre o final longo de Marcos ou o final curto. Se Marcos escreveu um final curto ou um final longo. As duas principais posições, né? Marcos escreveu o capítulo 16, versos 9 a 20. E a segunda posição, não, ele não escreveu. Então o final é curto, não longo. Aí ele trabalha. Aqueles que defendem a posição que Marcos escreveu o final curto, né, estão novamente divididos em dois grupos. Marcos pretendia concluir seu evangelho com as palavras do capítulo 16, verso 8. Pois estavam com medo. Essa é a opinião de Stonehouse e outros grandes estudiosos, né? Segundo, Marcos não pretendia concluir seu evangelho nesse ponto. Essa talvez seja a opinião predominante. Isso, ele comentou esse livro aqui, gente, lá nos anos 70, viu? Anos 70, 60, por aí. Então já faz muitos anos, né? Porque ele morreu em 81. Então, Marcos não pretendia concluir seu evangelho nesse ponto. Essa talvez seja a opinião predominante. Então, muitos defendem, a maioria dos estudiosos, né? Já tem até alguns céticos defendem que o final longo. Qual, então, é a posição do autor deste comentário? William Hendrickson. Quanto à proposição não acredito que Marcos escreveu o capítulo 16, de 9 a 20. As minhas principais razões são duas. As evidências externas ou textuais não apoiam esses versículos, tá? Ele vai explicar por quê. Segunda posição dele. A evidência interna também não dá apoio a esses versículos, tá? Ele vai falar dos argumentos. E olha que o William Hendrickson é ortodoxo, gente. É ortodoxo, tá? Aí ele vai falar do argumento fundamentado na dicção, o argumento fundamentado no estilo, o argumento fundamentado no conteúdo. Então ele vai dar muito mais informações do que o Edwards. Apesar que nos comentários, tá, na minha opinião, o Edwards é um pouquinho melhor. Mas o Hendrickson também é maravilhoso. Tá? Mas aqui no final de Marcos, o Hendrickson é muito melhor. Dá muito mais bases. Né? Então ele vai comentando. Depois ele vai te dar aqui, breves notas sobre o final longo de Marcos. Como ele falou, não dá para tratar tudo num comentário. Você tem tese de doutorado sobre esse assunto, né? Aqui ele vai comentando agora o aparecimento de Cristo a Maria Madalena, versos 9 a 11, versos 12 a 13.
seu aparecimento a 2 discípulos, a grande comissão e os sinais, tá? Que ele compara com Mateus, com Lucas e João, e também Atos, tá? Olha só, a ascensão de Cristo, ele vai dar depois o resumo do capítulo 16. Aí começa as notas de rodapé de todos os capítulos. Todos os capítulos. Tá? Depois ele vai te dar aqui um apanhado dos versículos de 1 a 8, final curto, e o final longo, versículos 9 a 20. E nos comentários, tá? Você vai ter tabelas assim, ó, maravilhosas. Sabe o que é ruim da cultura cristã? Porque ficou tão ó, não dá pra você ver quase nada. Se você abrir demais, ó, você pode rasgar o livro. Então era para ser um pouco maior, né? Que é o milagre de Jesus relatado em Marcos. De acordo com Marcos, Jesus fez milagres como narrado em, aqui, ó, os capítulos, tá? Milagres que só tem em Marcos, que está no capítulo 7, do 31 ao 37, o homem surdo e mudo. São 2 únicos, né, que só tem em Marcos. E o homem cego de Betsaida, capítulo 8, versos 22 a 26. Marcos e Mateus também vai relatar o milagre da filha da mulher Ciro-fenícia, e o milagre de 4.000 pessoas com fome, assim também como a figueira estéril. Marcos e Lucas, o endemoniado da sinagoga, tá? Marcos, Mateus e Lucas juntos, aí você tem bastante, ó. Marcos, Mateus e João, só tem as ondas ameaçadoras, que é um duplo milagre, e todos os 4 registram a multiplicação dos pães, né, para aquelas 5.000 pessoas que estavam com fome. Maravilhoso, né? Aqui, ó, vamos pegar rapidamente aqui. Cadê? Como aqui você vai te dar um pequeno mapa, né, de Decápolis, as 10 cidades. Muita gente fala sobre Decápolis, né, mas não fala das 10 cidades, senão ele vai te dar, ó, as 10 cidades, né, de Decápolis. É maravilhoso aqui, ó. Top, né? Vamos pegar aqui, o capítulo 4, que o Jamie Edwards arrebenta, né, sobre a tempestade acalmada. Ele vai dar detalhes, o Edwards, que o Hendricks não dá, né? Por isso que é bom você ter vários comentários de um livro só, para você comparar, que uns vai trazer detalhes a mais e outros menos, né? Cadê? Sobre Jesus acalmar o barco. Acalmar a tempestade. 39. Aqui, ó. Que o Edwards vai comentar isso aqui e vai dar show, né? Fazer a exegese. Isso eu mostrei quando eu fiz o review dessa obra do James Edwards. De acordo com Mateus 8:26, Jesus se levantou e repreendeu os ventos e o mar. De acordo com Lucas 8:24, ele repreendeu o vento e a fúria da água. E de acordo com Marcos 4:39, ele repreendeu o vento e disse ao mar que se aquietasse. O verbo repreender é o mesmo em todos os 3 casos. Existem aqueles que afirmam que esse verbo implica um objeto animado. Inclusive, ele não fala o verbo em grego, né? Mas o Edwards fala pepimoso. Eles dizem que essa influência é fortalecida por Marcos 4:39, que é então traduzido: paz, fique amordaçado. Por quê? A palavra pepimoso no grego para repreender a palavra repreender no grego é pepimoso, que significa amordaçar, acorrentar, circunscrever, engessar, deixar a pessoa totalmente inerte. Então ele se refere a Satanás, amarrando, amordaçando as forças das trevas. Mas para começar pelo fim, a palavra nem sempre mantém sua conotação primária ou básica.
significa silêncio ou paz. Diz o grande estudioso, né, da língua grega, Hendrickson, fique quieto também. É a tradução mais usual e melhor de Marcos 4,39. Fique quieto, fique calado. No tocante à expressão ele repreendeu, temos de ter em mente que Marcos não diz Jesus repreendeu o diabo, ou os demônios, ou os maus espíritos que estavam no vento. Ele simplesmente diz, ele repreendeu o vento. Parece deste modo que esse é simplesmente um modo figurativo e poético de falar. Aí ele cita um Antigo Testamento. O mesmo ocorre em Lucas 4,39, em que somos informados que Jesus repreendeu a febre que afligia a sogra de Pedro. O fato realmente importante comunicado pela expressão ele repreendeu o vento, e paralelos nos outros evangelhos, é que, de um modo muito eficiente, Jesus demonstrou sua autoridade sobre os elementos da natureza, de tal maneira que houve uma profunda, literalmente grande, calma. Aqui em Marcos, o paralelismo progressivo é impressionante. Jesus, separadamente, se dirige ao vento e ao mar. Ele repreende o vento, ao mar. Ele repreende o vento. Ao mar ele diz, silêncio, fique quieto, que é a palavra pepimosso no grego. O resultado também é indicado separadamente. O vento parou e o mar se acalmou. O que é muito interessante é que não somente os ventos se aquietaram, mas também as ondas. Geralmente, como é conhecido, depois que os ventos diminuem, as ondas continuam a quebrar fortes por um tempo, aumentando e diminuindo, como se não desejassem seguir o exemplo da agora subjugada corrente de ar acima delas. Mas nesse caso, o vento e o mar sincronizam-se em uma mesma sinfonia de solene silêncio. Que maravilha, né? Veja a voz de Jesus, poder. Isso aqui dá uma mensagem maravilhosa. Algo comparável a um fim de tarde calmo, com estrelas do firmamento, refletindo sobre as águas. Subitamente a superfície do mar se tornou lisa como um espelho. Tudo se fez bonança. Então, veja também a exposição maravilhosa do Hendrickson, comentando esse versículo, e assim ele faz com todos os versículos. Uns versículos ele vai comentar mais, outros menos, mas ele vai comentar versículo a versículo. Vai comparar também, tá, Marcos com Lucas e Mateus, tá? Porque 95% do Evangelho de Marcos, 95% do Evangelho de Marcos, você vai encontrar em Lucas e Mateus. Eu já dei aula de Novo Testamento, né? E já falei sobre isso nas aulas, para os meus alunos na época. Como fala? E usar uma palavra aqui difícil, mas usar uma palavra mais fácil. Essa interação entre Marcos, Lucas e Mateus é a palavra mais para vocês entenderem. Então é muita coisa. E assim como James Edwards vai falar sobre isso, o Hendrickson vai falar também a mesma coisa, comentando versículo a versículo, comentando as parábolas, os milagres. É maravilhoso, tá? Então ambos os comentários são tops, tá? Ambos os comentários são maravilhosos, tá? Se você não tem os dois, adquira os dois, tá? Se você tiver só um, só tem o do Hendrickson, adquira o do Edwards. Se tiver só o do Edwards, adquira também o do Hendrickson, porque vai te ajudar muito nas suas pregações, nas suas exposições sobre Marcos, e vai enriquecer muito os seus sermões desse evangelho, tá certo? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Se vocês gostaram de mais uma comparação aqui, deixa aqui o seu like, deixe os seus comentários, se inscrevam no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações, tá bom? Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até as próximas comparações.